Trabalhador avulso é o presente que ele quer te dar na prova. Toda vez que cair, você vai acertar. Não existe, atenção, não existe trabalhador avulso sem intermediação de mão de obra. Simplesmente não existe. A característica do trabalhador avulso é uma intermediação de mão de obra. Então, toda vez que houver um trabalhador avulso, vai ter que ter na historinha, além do empregador, além do trabalhador, um terceiro personagem que é quem vai intermediar a mão de obra. Normalmente, esse personagem vai aparecer na prova com a sigla OGMO. OGMO. Órgão gestor de mão de obra. Órgão gestor de mão de obra. 90% vem com esse nome e, excepcionalmente, a lei permite que, onde não haja órgão gestor de mão de obra, o sindicato faça esse serviço. Então, pode ser órgão gestor de mão de obra ou sindicato. Pela lei, o sindicato só pode fazer se não houver naquela circunscrição, ali naquele espaço, não haja um órgão gestor de mão de obra. Se houver, é ele que faz essa intermediação, não havendo, é o sindicato. Importante você entender. O que é um órgão gestor de mão de obra? A maioria das atividades que cabem trabalhador avulso, elas são atividades portuárias. Então, vou te dar o exemplo do estivador, que é o mais fácil para você entender o raciocínio, vale para as outras. Tá ok? Vamos lá. Chega um barco no porto da sua cidade, se a sua cidade não tiver porto, pensa num porto conhecido aí, Porto de Santos, tal, né? Chega um barquinho lá da Nova Zelândia. Chega lá para descarregar alguma coisa. Bem, ela vai ter que contratar trabalhadores para fazer aquela atividade de descarga e, muitas vezes, de carregar o navio de novo com uma outra carga. Então, chega o barquinho lá, pá, Nova Zelândia. Imagina que não tivesse nenhum tipo de intermediação. Então, aquele barco ia, contratava os trabalhadores. No dia seguinte, que houvesse que fosse terminado aquele serviço, o barco ia embora, não pagava ninguém, e aí? Os trabalhadores iam recorrer a quem? O barco já estava em alto mar. Se eles fossem na Justiça do Trabalho, não iam conseguir alcançar o barco. Então, os caras iam ficar no prejuízo. Ainda que se cobrasse serviço adiantado, o trabalhador não conhece a lei tão bem, vamos considerar que o trabalhador de estiva, normalmente é um trabalhador que não tem um grau de instrução tão alto, embora isso não seja uma verdade absoluta, é comum que os trabalhadores que atuam na estiva tenham um grau de instrução mediano para baixo. Então, aquele trabalhador não saberia, mesmo que recebendo diretamente o salário, tomar as providências cabíveis para a sua segurança. Recolher FGTS, recolher INSS, fazer registro, enfim, ele não saberia. Para evitar isso, a lei previu esse intermediador desse processo, que para todos os fins de direito é o órgão gestor de mão de obra, na sua ausência, o sindicato. Então, vamos considerar o OGMO, tá? O barco chega, atraca no porto, em vez de procurar trabalhador, ele vai ao órgão gestor de mão de obra. E diz aí, olha, eu preciso, sei lá, de 20 estivadores por 3 dias para fazer a descarga, a limpeza e a carga do navio. Beleza. O órgão gestor de mão de obra diz, olha, o custo por estivador por dia é X. Esse barco paga, o serviço é prestado, depois o barco que não conhece as leis locais, não saberia onde recolher, quanto recolher, o que fazer, ele não saberia fazer, ele já pagou para o órgão gestor de mão de obra, não tem que se preocupar, ele segue o rumo dele. Então, o barco vai no órgão gestor de mão de obra, contrata o serviço. O órgão gestor de mão de obra avisa para os trabalhadores, manda prestar o serviço. O serviço é prestado, o barco vai embora, e o órgão gestor de mão de obra que recebeu esse valor, paga para os trabalhadores e faz os descontos, e esse mesmo órgão faz todos os recolhimentos normais de um empregado, como se ele fosse a empresa que contratou os trabalhadores avulsos. Para todos os fins de direito previdenciários, o órgão gestor de mão de obra é a empresa do trabalhador avulso. É ele que vai fazer o recolhimento de INSS, recolhimento de FGTS, ele que vai fazer o cadastramento quando o cara não tiver PIS, é ele que vai fazer o encerramento da atividade,
ele que vai dar os documentos de encaminhamento quando tiver acidente de trabalho, ele que vai dar os documentos de encaminhamento quando o cara ficar doente, precisar de auxílio, família. Então, para todos os fins de direitos, esse órgão de gestão de mão de obra nada mais é que a empresa do trabalhador avulso. E por que foi necessário esse, cara? Porque o trabalhador avulso presta serviços, primeiro, intermitente. Dia tem, dia não tem. Segundo, para empresas diferentes. É um barco da Nova Zelândia, outro dia da Alemanha, outro dia da Holanda, outro dia do Azerbaijão. E esses empregadores não conhecem a legislação local. Então, não saberiam a forma de fazer. Para resolver todos esses problemas, se criou a gestão de mão de obra, que vai justamente intermediar essa relação. Para escolher os trabalhadores, o órgão de gestão de mão de obra não escolhe quem ele quer. Ele é obrigado a ter uma relação daqueles trabalhadores classificados por tipo de atividade, porque tu tem um guinasteiro, tu tem o estivador, tu tem o operador de máquina, enfim. Vai ter uma listagem classificada pela atividade e ele vai rodando aquela lista de forma que todo mundo tenha trabalho. Então, essa é a função do órgão de gestão de mão de obra. Para você entender, é bom lembrar que sempre a gente vai ter, como trabalhador avulso, órgão de gestão de mão de obra e sindicato. Sempre vai ter intermediação. 2, lembrar que, prioritariamente, essas atividades são atividades que são atividades portuárias. Então, estivo, operador de guindaste, pratiqueiro, são as várias atividades relacionadas a portos. Sacador de sal, enfim. A gente tem previsto, no próprio decreto, uma listagem sobre as principais atividades que são características de trabalhador avulso. Eu vou entregar isso para você, mas não se desesperem em decorar essas atividades. Dá uma lida, você na prova já vai lembrar que leu, porque ele não pede a lista dessas atividades. Em milênios de prova de direito previdenciário, eu tenho pelo menos 14 anos que eu acompanho todas as provas de direito previdenciário no Brasil, só teve uma questão que ele pediu, milhares de questões de previdenciário, só teve uma questão que ele pediu diretamente um item dessa listagem, que foi, inclusive, ensacador de sal. Tá? Então, só uma vez ele disse, entre as atividades abaixo, indique qual é que é possível ser exercida por trabalhadores avulsos. Só uma vez. Então, vou te dar a lista, você vai ler com calma, uma, duas vezes, só para já ter tido um contato visual com essa lista, mas não se desespere em decorar essa lista, porque não é usual cobrar. Principalmente se a banca for CESP. Tá? Principalmente se a banca for CESP, a CESP não gosta de cobrar desta forma. Então, fica tranquilo com isso. Entendido? Então, assim, por que eu digo que é muito fácil trabalhador avulso? Porque este bendito vai ter que te dizer que a atividade foi intermediada por órgão de gestão de mão de obra ou por sindicato. E, ao dizer isso, naturalmente, você já sabe que só tem um jeito. Tem que ser trabalhador avulso. Tá? Fica tranquilo.